Bem-vindos ao SantaCast, ao podcast da Santa Ilha. E a gente tem como objetivo, né, levar informação de qualidade. Afinal, a gente entende que a imobiliária ela precisa ser uma empresa também educadora. Não adianta só a gente querer, né, trabalhar o produto se a gente não consegue qualificar a informação. E quando a gente trabalha no mercado de valor tão alto, né, querendo ou não, a gente não está falando de vender uma camiseta, não estamos falando de vender um tênis, nem um relógio, né? Quando a gente fala de imóvel de alto valor, a gente descobre a complexidade que tem de informações para tu finalmente decidir a adquirir. E a carência de informação, de confiável, de qualidade, é algo que é muito nítido no nosso mercado, no nosso segmento. E a gente entende que essa dor precisa ser solucionada. A gente precisa levar informação de qualidade para a etapa que o cliente ainda está pesquisando, está investigando, antes de definir o que ele quer. E é por isso que a gente está aqui, para estar ao teu lado antes desse momento. E a gente então vai trazendo informações e conteúdos, entrevistas que vão te ajudando a formar opinião e se sentir seguro para tomar uma decisão. E hoje estou trazendo aqui uma pessoa que me acompanha desde o meu dia zero aqui em Floripa, meu contador desde que eu cheguei, pessoa física, pessoa jurídica, viu eu começar realmente do zero. E a gente, então, estamos aí há 10 anos juntos. E hoje eu estou trazendo ele aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu sei que ele me ajuda, me orienta e que sempre tem uma novidade, sempre tem uma coisa que muda, sempre tem uma nova leitura, entendimento jurídico, contábil. Então, é um tema que é bem importante a gente estar abordando. Porque muitas vezes, né, Adelvan, eu já estou aqui com o Adelvan Feitosa, da Decom, o meu amigo, né, meu colega, meu parceiro, que vai nos trazer um pouco a complexidade que muitas vezes as pessoas te procuram depois do ato feito. E aí sempre já começa errado, né? O problema às vezes já está instalado, né? Já tá instalado, né? E a gente estava aqui dias atrás com a Gabriela que faz parte de correspondente bancário, e a gente percebe o quanto que o cliente, né, do mercado imobiliário, ele acaba acessando os profissionais que na parte periférica, né, do negócio, uma correspondente bancária, um contador, no momento errado. Eles geralmente procuram depois do que teria que ter procurado. Ou seja, às vezes assinam um contrato e depois procuram uma correspondente. Ou assinam um contrato e depois vai dizer, olha, contador, fechei assim o negócio. Na verdade, talvez uma das primeiras dicas é a inversão de quando tem que procurar uma assessoria, né? É antes do negócio existir. Antes do negócio existir, verdade, Felipe. E sobre esse aspecto, eu tenho que parabenizar, inclusive, a Santa Ilha pela iniciativa, né? Porque essa educação prévia, esse conhecimento prévio que a Santa Ilha oferece, né, aos potenciais clientes, é de suma importância, porque vai evitar problemas lá na frente. É como você acabou de falar. Quando a pessoa procura a orientação, às vezes ela já está com o contrato assinado, né? Então, vai ter que correr atrás de documentação, né, que muitas vezes não tem, né? E o custo disso pode sair mais caro em função de que, se fizer um planejamento prévio e estudar, né, as possibilidades, o objetivo é sempre economizar. Né? E vamos falar, inclusive, sobre isso hoje, com esse intuito de levar educação e conhecimento para os investidores aqui da região. E hoje, na verdade, a consultoria, vamos dizer assim, contábil, ela é barata, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, não vou procurar um contador porque é a hora para me consultar. Mas, na verdade, a consequência de um mau negócio ou de uma decisão errada na parte de quando a gente fala de valores expressivos como o do mercado imobiliário, isso é muito mais custoso, fora dor de cabeça. Né? Então me diz assim, por exemplo, hoje um cliente quer fazer um negócio, ele pode te procurar de forma, assim, sem tu estar ainda com uma mensalidade, tu não tem uma relação, por exemplo, como tu tem lá com a Santa Ilha de mensalmente. Tu presta uma consultoria de forma pontual? De forma pontual, sim, com certeza. Tem vários assuntos, né, temas, porque as pessoas físicas, em geral, normalmente elas não têm um contrato de prestação de serviço conosco, né? Via de regra, os contratos são feitos com as empresas, né? Com as pessoas jurídicas. Então, é importante essa sua colocação,
Porque a consultoria está disponível. Nós prestamos esse tipo de consultoria em qualquer momento para assuntos pontuais. Então, é simplesmente agendar uma consulta para evitar, procurar esclarecimento, né, e evitar problemas futuros. Porque, como você disse, o valor a ser pago, ele se torna barato em relação ao risco que esse investidor pode correr no futuro. E até uma notificação, né? A notificação ela vem acompanhada de multa e de juros em valores absurdos. Então, precisa evitar isso, precisa procurar conhecimento para evitar problemas com o leão. É isso aí. Não, e até é interessante porque, assim, se tu é um cliente Santa Ilha, tu vai ganhar da Santa Ilha essa consultoria. Mas se tu não é um cliente da Santa Ilha, que isso pode acontecer, isso faz com que tu tenha também um canal. Porque lá na Santa, sempre quando um cliente tem uma dúvida, uma situação que a gente também não está com a informação tão precisa, tão atualizada, eu sempre mando uma mensagem para o Devan me passa uma resposta e a gente então acaba orientando o cliente. Mas muitas vezes é uma orientação superficial. Por quê? Porque a vida do cliente, às vezes, ele não está se sentindo confortável em abrir todos os aspectos da vida. Então, muitas vezes é importante saber que, bom, eu quero saber um pouco a mais, eu quero ter um pouco mais de profundidade, eu quero ter um pouco mais de clareza. Existe essa alternativa, né? E até, recentemente, eu te liguei porque acabei vendendo um imóvel meu, né? E até eu não estava com a clareza em relação a quando que a gente tem que declarar, né, essa venda, porque muitas vezes a gente entende que a declaração da venda é junto com a declaração do imposto de renda. E isso não é uma verdade. Não né? é uma verdade, exatamente. A gente fica sempre com a cabeça na declaração. E os atos que eu praticar hoje, eu vou declarar só no ano que vem. Então, a obrigação de declarar é uma coisa, e ela acontece de forma anual, né, no período próprio do imposto de renda, inclusive esse ano, a partir do dia 15 de março, até 31 de maio é o prazo para entrega da declaração, mas o que importa é que, no momento que eu fizer uma transação, se eu tiver imposto a pagar, esse imposto já tem que ser pago no mês que vem. Então, se eu deixar para pagar esse imposto lá no momento da declaração, ele já vai estar com no mínimo 20% de multa e mais acréscimos de juros pela Selic. Então, o prejuízo se torna muito grande, né? O fato gerador, ele acontece à medida que eu vou praticando os meus atos, né? Nesse caso específico, em relação à venda de um imóvel, no caso de apuração de ganho, né, eu tenho que pagar o imposto no mês seguinte. Depois, na declaração, eu vou só informar. Vou só declarar, mas a obrigação principal, né, que é o pagamento do imposto, nesse caso específico de um lucro imobiliário, por exemplo, eu tenho que pagar já no mês seguinte. Então, a gente já tem aí uma informação que não é o entendimento, acho que comum, né? Essa confusão entre declaração do imposto de renda versus declaração de uma venda. Então, declaração do imposto de renda, lá tu vai informar a venda do imóvel no sentido... Qual que é a diferença? Assim, traz para nós, assim, uma é por causa de recolhimento de imposto e outra é para quê? Qual que é a diferença entre a declaração... Por exemplo, vamos lá. Eu fiz uma venda agora em fevereiro, né? Eu tenho que já fazer o quê? Qual que é o meu procedimento? Vamos ver, quem está nos assistindo aqui pensou, acabei de vender um imóvel, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, verificar se eu tenho ganho de capital, né? Quando se fala de imóvel, o imposto de renda, ele vai incidir sobre o ganho, sobre o meu lucro imobiliário. Então, a primeira coisa é verificar como esse meu imóvel está na minha declaração, né? Valores, data de aquisição, e a partir daí nós vamos calcular o possível ganho de capital. Havendo, e esse ganho não estando enquadrado em nenhuma das regras de isenção, nós vamos falar sobre isso também, eu já tenho que pagar o imposto no mês que vem. Então, eu tenho até o último dia do mês seguinte para pagar esse imposto de renda sobre essa minha operação ocorrida agora em fevereiro. Então, isso aí, vendi imóvel dia 10 de fevereiro até dia 31 de março, eu tenho que estar pagando o eventual ganho de capital se tiver. Exatamente, exatamente. O prazo é sempre no último dia do mês seguinte. Aí, quando que eu vou informar isso para o fisco? Só no ano que vem. Porque a declaração a gente entrega no ano seguinte relativamente ao ano anterior, né? Como agora, por exemplo, vamos declarar 2022. Tudo que tivermos aprontado em 2022, a gente vai declarar agora, né? Então, lá em 2024, eu vou declarar, vou informar para a Receita Federal, olha, eu vendi um imóvel tal, apurei um ganho X, sobre esse ganho eu tive que pagar Y de imposto de renda, fiz o pagamento, informo que paguei e está tudo certo.
Aí estou apenas informando. Sim, ali que dá o problema lá na frente, que se tu não declara, tu não fez o pagamento do imposto, aí quando tu for fazer essa declaração do imposto de renda, vai ser identificado que não foi feito o pagamento. Ele já vai estar um ano vencido. Já vai estar um ano vencido, aí já é multa, aí tu tem problema no teu imposto de renda. Exatamente, multa e juros, né? Então, um imposto que já não é barato, né? Nós estamos falando aí de 15% sobre o ganho de capital, isso para imóveis até 5 milhões. Né? Esse percentual pode aumentar se o valor ultrapassar 5 milhões. Pode chegar a 22,5%, por exemplo, do meu lucro. Tá? Então, já não é barato. Pagando isso com acréscimo de multa e juros, aí fica pesado. Né? Pesado. E imagina que vai ser um ano aí, praticamente, né, de atraso. Então, a multa máxima é 20%, líquida e certa, e os juros pela Selic, que não está tão baixa. Então, imagine o reflexo que isso vai ter no meu ganho, né? Porque acaba comprometendo e reduzindo o meu ganho. Se eu tinha intenção, por exemplo, de reinvestir, esse ganho já fica comprometido, porque 30% mais ou menos dele vai ser só de multa e de juros além do imposto. Então, olha como muitas vezes tu tem uma habilidade em fazer uma boa negociação, mas se tu não cuida de todos os periféricos, a boa negociação se perde no erro da condução do negócio. Exatamente, por falta de conhecimento e por falta de buscar uma orientação nesse sentido. Né? Muita gente acha que tudo é isento. Né? Ou então essa mentalidade de que posso deixar tudo para o ano que vem. E não é bem assim. Inclusive, em relação a isso, Felipe, há muita dúvida em relação ao momento que eu tenho que definir para verificar se eu tenho ganho de capital e se eu tenho que pagar imposto ou não. É no momento que eu assino o contrato de compra e venda, é quando sai a escritura. Nos casos de imóvel que não tem escritura, né? Eu não preciso me preocupar com isso. Então, existe muita confusão e vários casos a gente pega no escritório de pessoas que acharam porque tinha uma escritura de posse e não precisava declarar, nem precisava pagar imposto, sabe? E aí a gente vai ver, tem todo esse prejuízo de multa e juros. Então, essa é uma questão legal. Então, me explica isso. Imóvel de posse paga ganho de capital igual. Paga ganho de capital igual. Se eu tiver apenas o contrato de compra e venda, eu tenho que reconhecer, eu como vendedor, eu tenho que reconhecer essa venda no mês que eu assinei o contrato. E preciso verificar se tem ganho, se esse ganho é tributado naquele mês da assinatura do contrato. Eu não preciso ter que ficar esperando a escritura sair há 2, 3 meses para frente, porque o fato gerador já ocorreu ali atrás, que foi o contrato de compra e venda. Porque a declaração de imposto de renda, na ficha de bens, ela é chamada a ficha de bens e direitos. Então, quando eu assino o contrato de compra e venda e passo a ter direito sobre um determinado imóvel, a pessoa que comprou passa a ter direito, eu, como vendedor, já transmiti o direito para ele. Então, eu preciso declarar que vendi naquele mês do contrato, né? O contrato pode ser assinado num papel de jornal. Ele tendo validade jurídica e havendo a operação se concretizado com aquele documento, eu preciso reconhecer ele naquele mês da assinatura e já verificar naquele mês mesmo se eu tive ganho de capital e se esse ganho é tributado. Não posso esperar para a escritura, até porque já circulou sinal de negócio, já circulou valores e essas informações precisam ser consideradas para fins da apuração do ganho. Então, por exemplo, se o negócio ele é de 1 milhão, mas entrou 10 mil só de ato e o saldo vai ser pago daqui 6 meses. O prazo de início da contagem é agora. Agora, na assinatura, quando eu recebi os 10 mil reais de sinal. Não importa o valor, o montante. Não importa o montante. É o ato. Importa é o ato. Então, eu vou declarar a operação como um todo, mesmo ainda não tendo recebido. E se o todo, sobre o todo, eu chegar à conclusão de que existe um ganho de capital e que ele vai ser tributado, esses 10 mil reais de sinal, ou 50, ou 100 que eu recebi agora, eu já tenho que considerar para fins de apuração do ganho e o possível recolhimento do imposto já no mês seguinte. Então, a gente tem a informação de que, independente se é posse, se é escritura, se foi feito um contrato à mão, isso não isenta a pessoa dos seus compromissos junto à Receita Federal, ao imposto de renda, não isenta isso. Pelo contrário. Assinou o contrato, tem que já declarar. Tanto quem vendeu, para dar baixa, se ele não recebeu ainda, ele vai ter um direito do saldo a receber, né? E quem comprou, por outro lado, vai ter
um saldo de dívida, porque também na declaração de imposto de renda nós temos a ficha de dívidas e ônus, exatamente para operações como essa. Então, quem comprou vai declarar na ficha de dívidas e ônus o que ele não pagou ainda. Caso encerre o prazo, o exercício, e já tem que declarar sem ter pago, né? E quem vendeu vai declarar na ficha de bens e direitos que tem esse direito a receber. Né? Então, essa operação por si só já é o fato gerador. Agora, logicamente, que a gente precisa entrar nas questões de isenção, né? Porque nem sempre que eu obtenho um ganho de capital, esse ganho vai ser tributado. A legislação prevê algumas possibilidades de isenção, né? E nós podemos também falar sobre elas, inclusive, porque não é sempre que eu vou ter que pagar o imposto, mesmo tendo lucro na operação. Então, me explica assim, a gente fica falando, tem que pagar ganho de capital, mas existem formas de... A gente não vamos dizer fugir, né? Porque parece um termo que a gente está querendo driblar. Até porque nos 10 anos eu tentei muitas vezes, como todo mundo fica ouvindo, fica olhando na internet, acha que tem como, né? E durante 10 anos você falava, Felipe, não tem, cara. A regra é clara, a gente tem que jogar dentro das 4 linhas. Exatamente. Não tem problema. Então vamos lá. Jogando dentro das 4 linhas, fazendo exatamente aquilo que não expõe ao risco. Quais são as formas da gente buscar a redução do imposto nesse processo de uma venda que tem ganho de capital? Sim, vamos lá. Primeiramente, a legislação estabelece algumas possibilidades de isenção, né? E dentro dessas possibilidades, a gente pode traçar estratégias para economizar imposto. Então, por exemplo, bens de pequeno valor, até R$35 mil. Tá? A Receita Federal considera o lucro sobre essa operação isento. Então, se eu tenho pequenos bens, e no passado, quando, por exemplo, o terreno era barato, eu já fiz operações em que um cliente fez o loteamento de um terreno, né? E nós fizemos um planejamento. Nós vamos vender um terreno por mês para nos aproveitarmos, um lote por mês, para nos aproveitarmos dessa isenção. É ilegal? Não. A lei prevê que até 35 mil eu tenho direito a essa isenção. Então, o que é que nós fizemos? Nós planejamos de forma que as vendas acontecessem uma por mês. E conseguimos isenção em todo o loteamento, não pagamos R$1 de imposto de renda. Obviamente que hoje um imóvel, por esse valor, acho que é praticamente impossível de se achar, né? Em qualquer lugar que seja. Mas é uma forma de planejamento para evitar o imposto. Né? Por exemplo, ações. Quem investe no mercado de ações tem isenção até 20 mil. Então, tem como planejar para que faça a operação dentro do limite de isenção naquele mês. O restante desse mês que vem, vai fazendo gradativamente. Então, em relação a imóvel especificamente, nós temos esse caso, que são os bens de pequeno valor. Mas também temos outra forma de, por exemplo, quando tu nunca vendeu um imóvel, ou a cada 5 anos, se tu vende um imóvel até tal valor. Isso, aí tem essa outra regra também, único imóvel. Se eu tiver um único imóvel de valor até 440 mil, valor de venda, até 440 mil, único imóvel, não tive nenhum imóvel ou outro nos últimos 5 anos, não vendi nenhum outro imóvel nos últimos 5 anos, eu tenho isenção sobre essa operação. Até 440 mil. É a regra de isenção do único imóvel. Então existe... mas se eu tiver 3 imóveis, já não se aplica? Já não se aplica. Então eu tenho que ter um único imóvel. Este único imóvel, eu não posso ter vendido outro único imóvel nos últimos 5 anos? Isso mesmo. E ele não pode passar de 440 mil. Exatamente. Se eu fecho esses três princípios, eu acabo tendo isenção completa. Não importa qual seja o lucro nessa operação, fica com 100% de isenção. Então, se eu comprei por 50 mil e depois vendi por 440, não importa isso. Não importa isso. Atendendo esses 3 princípios, tu fica isento do ganho de capital. Fica isento. E nesse caso, uma informação importante, não interessa, e nós vamos falar na sequência sobre a questão residencial, nesse critério do único imóvel, não importa se ele é residencial ou não. A regra é único imóvel até 440 mil e desde que eu não tenha vendido, alienado nenhum outro imóvel nos últimos 5 anos, porque daí ele deixa de ser único, né? Nesse intervalo de 5 anos, ele deixa de ser único, se eu fiz uma venda anteriormente. Então, nesse momento atual eu tenho só ele, mas se semana passada eu vendi outro, a semana passada eu não tinha só ele, eu tinha 2. Né? Então a Receita limitou esse intervalo de 5 anos para a gente poder se utilizar desse benefício de isenção. Então vamos lá, e se eu comprar o imóvel na planta, eu tenho um imóvel no meu nome aqui, quitado, certinho,
e eu comprei o outro na planta. Não importa, pode estar na planta, também já passa em outro imóvel. É outro imóvel, também não vai fazer diferença. Aí eu já não tenho mais um único imóvel, eu tenho 2. Ainda que não esteja dentro dele ou que não esteja utilizando, porque foi na planta a compra, eu tenho que considerar que eu tenho 2 imóveis. Tá? E aí nós entramos na outra regra de isenção, que é a questão do imóvel residencial. Então, se eu tenho imóvel residencial, e nesse caso eu posso ter outros imóveis, residenciais ou não tem problema, eu tenho imóvel residencial, vendi e vou aplicar todo o produto da venda no novo imóvel também residencial, no prazo de 180 dias. Nesse caso também, a gente pode se valer da isenção. E de igual forma, como no único imóvel, nessa regra do imóvel residencial, também é uma operação a cada 5 anos. Eu não posso ter direito a 2 no intervalo de 5 anos. Só depois que passar esse período, aí eu posso utilizar esse mesmo recurso para me aproveitar da isenção também do imóvel residencial. E uma informação importante, eu já tive um cliente que perdeu o prazo por 1 dia. Veja bem, são 180 dias que a legislação estabelece, não são 6 meses. Como é que se chama essa outra forma de isenção de ganho de capital? Tem um nome? É venda de imóvel residencial para aquisição de outro também residencial, tá, no prazo de 180 dias. E daí, neste caso, não importa o valor, não importa quantos imóveis a pessoa tenha, desde que ela coloque todo este valor numa outra aquisição também residencial, eu fico isento do ganho de capital daquela operação. Exatamente. Mas e aí tu me trouxe esse ponto de atenção que o prazo é em dias. Em dias, não é em meses. Não é em meses. E se fala muito em 6 meses. E como eu falei, o cliente perdeu o prazo porque ele contou 6 meses. Quando chegou para mim, o prazo tinha estourado em 1 dia. Né? E ele acabou perdendo a isenção. Posso mudar a data? Não pode. Porque um detalhe muito importante, quando a escritura é feita no cartório, o cartório ele manda informação para a Receita Federal. Então, e ele não queria correr nenhum tipo de risco. Né? Então, o prazo estourou por 1 dia. Ele contou 180 e aí tem os meses de 31, bagunçou toda a conta e daí perdemos a isenção por conta de uma bobagem. Né? De uma contagem de uma teoria que circula, a gente tem mania de simplificar as coisas. 6 meses. Mas a legislação estabelece que são 180 dias, a contar da data da venda. E aí me diz uma coisa, vamos dizer que eu vendi um imóvel de 1 milhão e eu quero investir só 500 mil, eu não quero investir todo 1 milhão. Como é que funcionaria a questão do ganho de capital nesse... Pode ser também. Nossa. Aí nós vamos pagar proporcional. Né? A gente vai verificar qual é o valor que nós estamos investindo no novo imóvel, vamos ver quanto é que ele representa do total da operação e o percentual restante que não foi aplicado vai ter tributação normal. Entendi. Tributação normal. E essas duas práticas, elas são bem discutidas, né, na verdade, no mercado imobiliário, né? Essas duas formas de isenção. Tem alguma terceira que a gente deveria estar... Tem algumas regras aí quando se refere a imóvel rural. Tá. Porque, por exemplo... Aí, Pântano do Sul, aqui no sul da ilha, Pântano do Sul, né? A gente tem ali várias regiões ali que ainda imóvel rural. Exato. Né? Ribeirão da Ilha. Joia. Então vamos pensando nessas duas regiões do sul da ilha, que ainda é imóvel rural, como é que a gente pode ajudar na isenção de ganho de capital? O imóvel rural ele tem um tratamento completamente diferente. Por quê? As benfeitorias que eu realizo nesses imóveis, elas servem para deduzir da minha receita da operação rural. Porque, via de regra, os imóveis eles apresentam atividade, né, pecuária ou até de extração vegetal e gera receita para o proprietário do imóvel. Então, nesses casos, as despesas recorrentes, por exemplo, tratores, máquinas em geral, insumos para a produção, eles são tratados como despesas dedutíveis, igual acontece conosco na pessoa física, despesas médicas, por exemplo, que a gente usa para bater do imposto, né? Então, na atividade rural, ela tem essa peculiaridade. E, por conta disso, o imóvel ele não tem efeito de lucro imobiliário quando eu vendo uma atividade, um imóvel rural, por conta disso. Agora, se porventura eu não tenha feito a minha contabilidade, e aí existe um livro caixa para atividade rural, eu não tenha como comprovar a aplicação das minhas despesas, daí sim, aí tudo que eu tiver feito de incremento
naquele imóvel, né, ele vai ser considerado como lucro imobiliário e vai ter tributação. Do contrário, havendo comprovação contábil mediante livro caixa, eu dispenso o pagamento do imposto de renda sobre um ganho que eu venho oferir, porque toda a operação foi devidamente contabilizada e o imposto pago na operação rural, na atividade rural. Então aqui a gente tem uma dica. Você que tem imóvel rural, né, então que nem no sul da ilha, que a gente tem ali Ribeirão da Ilha, Pântano do Sul, e que tu tem uso dessa terra, né? Presta atenção, busca teu contador, que existe forma de tu te organizar para que quando tu for vender essa terra, tu tenha um ganho de capital reduzido. Reduzido, exatamente. Ou até zerado por completo, desde que ele tenha todas essas comprovações, né? A atividade rural ela tem essas peculiaridades. Então, por exemplo, ele tem a declaração lá do ITR, que quem tem imóvel rural, além da declaração do imposto de renda, é obrigado também no mês de setembro entregar a declaração do ITR, Imposto Territorial Rural, né? Nessa declaração é informada áreas de plantio, áreas de descanso, áreas de pastagem, se tem animais ou se não tem, volume de movimentação de rebanhos. É uma declaração bem complexa e que precisa ser informada ali no mês de setembro. Essas informações já vão vir catalogadas lá do livro caixa, da contabilidade que ele tem, e vai servir, inclusive, de suporte, né, de comprovação para a hora de uma possível venda de um imóvel dessa natureza. Beleza. Então, e tem mais uma que eu queria saber para fechar esse tópico. Eu nunca entendi bem a questão do fator redutor. Como é que é essa história do fator redutor, que muitas vezes eu falo, o cliente, tem um imóvel de 700, estou vendendo imóvel por 1 milhão, mas eu vou ter isenção por causa do fator de redutor. Isso. Como é que funciona essa história? Felizmente, a legislação permite redução da base de cálculo. Então, a gente apura um lucro lá, imobiliário, sei lá, de 100 mil reais, né? Numa hipótese. Aí nós vamos analisar o quê? A data de aquisição do imóvel. E aí, mais um motivo para lançar a data correta, com base lá no final do negócio, na assinatura do contrato, independente de ter escritura ou não, de não esperar 1, 2 anos até que saia uma escritura, entendeu? Reconhecer aquela data lá, porque quanto mais antiga é a data de aquisição, mais redução da base de cálculo a gente vai ter. Então, essa informação é muito importante, porque quanto mais antigo, mais desconto eu consigo. Então, por exemplo, imóveis adquiridos até 68, ele tem 100% de redução da base de cálculo. A partir daí, são descontos, tem umas 3 ou 4 leis, né? Cada uma delas prevendo um percentual de redução de desconto, e aí a gente vai calcular, cada caso é um caso, né? A gente vai calcular, existe inclusive, assim como tem o programa do imposto de renda, tem um programa também que nos auxilia no cálculo do ganho de capital e a tributação. Buscamos todas essas leis, os fatores de redução que cada uma delas concede e aplicamos, e sempre tem uma reduçãozinha de base de cálculo. Quanto mais antiga for a data de aquisição, maior a redução da base de cálculo. Então, isso é importante. Por que nós precisamos ter esses documentos bem guardados, bem catalogados? Porque é no momento da venda. E às vezes a gente vai vender o imóvel daqui a 15, 20 anos. E precisa ter essa informação lá atrás. E no histórico do imposto de renda também é um detalhe muito importante. O histórico na declaração de imposto de renda, ele precisa ser informado completo. Eu não posso deixar a data de aquisição em branco, eu não posso deixar o valor, foi mais ou menos tanto. Eu tenho que ter as informações precisas, porque isso vai me ajudar na hora da venda, quando eu apurar o ganho e verificar com certeza, né, quais são os benefícios que eu posso me valer concedidos pela lei. Me explica novamente aqui, para mim pegar bem a informação. No caso, então, para a gente poder ter uma redução ou uma isenção do ganho de capital, quando eu compro imóvel, quando meu imóvel é 20 anos atrás, isso? É até 20 anos ou tem uma... 68. Então, até as aquisições até essa data, elas são... o ganho de capital é totalmente isento. Então, calma aí. Pessoas que compraram um imóvel até 1968, presta atenção, se tu tem ali o imóvel do pai, do avô... Exatamente. E eles estão vivos ainda, né? Porque senão tem que sofrer o processo de doação, partilha, aquela parada toda. Isso. Na verdade, não tem como fazer doação, né? Você já não está aqui, né? E vai direto para o inventário. Vai direto para o inventário. Se você tá vendo aqui o podcast
né, e sabe que teu pai, teu avô comprou um imóvel antes de 68, tem uma dica aqui de como fazer para ter uma redução ou isenção do ganho de capital dele se vender agora, né? Então, basicamente, tu procura um contador, ele vai avaliar numa planilha para ver se tu tem uma isenção total ou parcial de acordo com o prazo disso. Se a aquisição foi até 68, líquido certo que vai ter isenção total. Então, até 68, se ele comprou até 68 e está vendendo agora, não importa, ele vai ter isenção total do ganho de capital. Exatamente. E aí vai uma dica muito importante. Tem casos semelhantes que o imóvel já está com intenção de ser vendido, né? E aí não precisa, no caso desses, aguardar o inventário. Não precisa, por quê? Se for para inventário, a data de aquisição já não vai ser mais 68, vai ser a data do inventário e os herdeiros vão ter que considerar essa data do inventário para fins de data de aquisição. Perdeu a isenção. Então, se a família tem um bem adquirido aí por essa época e há intenção de venda, havendo possibilidade no que diz respeito às questões do direito de família, e daí precisa também verificar com o advogado dessa área, né? Havendo essa possibilidade de venda, o ideal é que os pais, né, os patriarcas, vendam esse imóvel para se valer da isenção. Porque ele indo para inventário, já não vamos ter mais a isenção total, porque a data de aquisição para os herdeiros já não é mais 68, é a data do inventário. Então, a gente tem duas dicas, então, para quem está com pai, está com avô ainda, família aí, que adquiriu terra no passado, vivos, porque muitas vezes eles pensam, vamos deixar para meus filhos, vou deixar lá para meus netos, e na verdade, isso além de ter a questão ou em vida faz uma doação, mas aí ao fazendo uma doação, a data vai mudar. A data de aquisição vai mudar. Isso, dou o dinheiro. Faz a venda e dou o dinheiro para os filhos. Exatamente. Então, né? assim, se tu tem um imóvel nessas condições de comprei até 68, presta atenção, porque daqui a pouco tu tem que tomar uma decisão ainda, considerando que tu pode ter um baita benefício, porque tu imagina quanto que estava esse imóvel lá em 68. A gente tem terras aqui no sul da ilha, eu vendi um terreno em 2019, o terreno estava por 150 mil no imposto de renda e ele foi vendido por 10 milhões. Então, olha o impacto de imposto num lucro desses, né? A gente estaria falando, vamos botar assim, se estava uma pessoa jurídica, mas vamos botar que fosse pessoa física, seria aqui 20%? Vai ficar no acima do... Vai ficar em 22,5%. 22,5%. A gente está falando de 2 milhões de ganho de capital de imposto. Exatamente. Que essa pessoa poderia, né, deixar de pagar se ela tivesse a orientação correta de... Se você comprou ele até 68, venda em vida e doe para os filhos o dinheiro. Exatamente. Que o imposto de doação é muito mais baixo do que vai ser o do ganho de capital lá na frente. Do que o imposto de renda, exatamente. E fora a questão de partilha, eventualmente, que seria. Então, o prejuízo que tem é muito grande, na verdade, porque tu vai ter o imposto que é pesado do inventário, exatamente. Os custos de inventário. Todos os custos de inventário. E tu vai perder um fator de redução do ganho de capital. Exato. Então, assim... Não faz sentido. A pessoa que está com um imóvel hoje em seu nome e tem intenção de deixar para filho, repense como tu quer deixar esse patrimônio. Porque às vezes deixar esse patrimônio em terra, eventualmente vai ter um prejuízo no sentido da rentabilidade desse patrimônio. Exatamente. E até, Felipe, mesmo que ele tenha adquirido após essa data, mas ali ainda a década de 80, 90, os percentuais de redução são bem elevados. Então, tem base de cálculo que chega a reduzir 50%, 55%. Então, o benefício também é bom, né? Ainda assim, vale a pena uma análise para verificar se não é vantagem mesmo os pais venderem, né? Não deixar ir para inventário, né? Ainda em vida, fazer a venda para economizar o imposto de renda, né? Uma outra situação muito comum e que agora está bem utilizada é a avaliação para ver a possibilidade de constituir uma pessoa jurídica e também integrar esses bens ao capital social de uma pessoa jurídica. Então, dependendo do caso, dependendo de quanto tempo eu quero ficar com esse imóvel, né, dependendo de como que é a avaliação dele no mercado, no intervalo de tempo, pode ser também que essa situação seja vantajosa de nós tirarmos da pessoa física e jogarmos para uma pessoa jurídica. Também tem essa possibilidade. Então, existe um leque de opções, todas elas legais, né, com base no que prevê a legislação, para a economia tributária. E tem mais uma forma da gente também ter isenção de capital. Permuta.
Aí também é uma outra... A permuta, é importante observar que quando eu faço a permuta sem torna, né? Simplesmente eu tenho um apartamento, troco contigo que tem um terreno, né? O seu terreno vem para a minha declaração, ele era apartamento, passa a ser terreno, mas o valor histórico, na minha declaração que constava apartamento, permanece o valor do terreno. Tá? E você, da mesma forma, o que era terreno na sua declaração vai virar apartamento e pelo valor que constava do terreno. Então, permuta sem torna também não se fala em imposto. Ainda que no mercado, esse terreno que eu estou trocando contigo, ele tenha mais valor do que o apartamento que estava na minha declaração. Né? Na prática, eu vou ter um imóvel mais caro, né? Vou ter um bem mais caro, mas o valor na declaração ele permanece. A conta vai vir quando eu resolver vendê-lo, né? Porque daí o ganho de capital ele vai partir do valor que eu tinha do apartamento, né? E agora estou vendendo um terreno que valorizou mais e está numa região boa, melhor que o apartamento, né? A negociação ela foi interessante porque você tinha interesse no apartamento e eu tinha interesse no terreno. Mas aí eu tenho que lembrar que quando eu for vendê-lo, dependendo do que ele tiver de valor acima do que estava na minha declaração como apartamento, aí o ganho vai acontecer. Mas nesse momento da permuta, sem torna, não se fala também em pagamento de imposto. Sim, porque muitas vezes o que pode acontecer é o dono da terra tem interesse em ter rendimento dessa terra, então ele permuta por, sei lá, o terreno lá por 20 apartamentos. Só que ele vai botar para alugar esses apartamentos. Então ele não vai aferir ganho de capital, porque ele não vai vender. Mas ele teve uma troca, às vezes, de patrimônio que estava lá no imposto de renda, sei lá, por 100 mil. Ele vendeu, ele permutou por 5 milhões. Né? Vamos dizer assim, os 20 apartamentos representam 5 milhões. Sim. Só que ele não realizou a venda desses apartamentos. Então, ele ainda não está pagando ganho de capital. Exatamente. Então, se ele botar esses 20 apartamentos para alugar, ele teve um incremento patrimonial, está tendo rendimento sem pagar o ganho de capital. Aí, claro, quando for vender os apartamentos, ele vai pagar o ganho de capital. Exatamente. Mas aí talvez venha uma sacada que é tu abrir uma empresa, né, para que tu não pague sobre a diferença, pague sobre o valor total da unidade uma taxa mais baixa. Exatamente. E aí o seguinte, em relação a esses imóveis, inclusive, que você bem mencionou, em relação à locação, é outra análise que precisa ser feita assim, com urgência. Porque, via de regra, a tributação fica 1/3 na pessoa jurídica, quando os imóveis geram faturamento, geram receita, como no caso a receita de locação. Então, na pessoa jurídica, a tributação pode chegar aí a 12% aproximadamente, tá? Enquanto que na pessoa física vai chegar aos 27%. Com a redução pode ficar nos 25%. Então, nós estamos falando aí do dobro de tributação, né? Mais um motivo para procurar esse conhecimento, né? Para procurar consultoria mesmo e verificar onde que fica mais interessante colocar esses imóveis. Porque o objetivo é sempre ter economia tributária e fazer as coisas da melhor maneira possível, de forma que o leão nunca venha atrás de você. Né? E se vier, não vai achar nada porque está tudo certinho. Né? Agora, a economia tributária ela é indispensável. A gente vive numa luta atrás da máquina, né? O que puder economizar de forma legal nesse aspecto de imposto é bem-vindo. Então precisa se informar, precisa ir atrás disso. Até porque diz que não dá para deixar o leão com muita fome. Tem que dar, tem que dar umas migalhas. Um pouquinho tem que dar pro leão. Não adianta tu querer achar que tu vai conseguir fugir sempre. Você sabe que a gente já nasce contribuinte de imposto de renda, né? Então a criança nasceu, ela já é um contribuinte potencial. E se você tiver 115 anos, você continua sendo contribuinte desde que você esteja gerando renda, né, e gerando patrimônio. Então, precisa ter essa preocupação, né? Então, o leão você já nasce com uma dívida com o leão, com um compromisso. É só começar a atividade que você tem essa obrigatoriedade. Volta e meia tem que ter alguma coisa para pagar. Tem que ter, né? Tem que ter, senão ele te come inteiro. Né? A mordida é grande demais, exatamente, né? Exatamente. A gente não quer isso. Então, essa é uma questão que é legal para a gente trazer aqui também, que é sobre esse processo da redução do ganho de capital quando se fala em abrir uma empresa, né? Porque é um mecanismo que ele é bem-vindo, né? E uma vez, quando a gente estava conversando, estava olhando um caso lá para nós, eu acho que tu trouxe um número por cima, a gente não precisa ter esse número exato, mas era algo como, a partir de 10 mil por mês de renda, de aluguéis, já valia a pena tu abrir uma empresa. Quase tem assim, um corte, até para quem está nos olhando, assim,
eu tenho uma casa alugada por 2 mil, vou abrir uma empresa. Não vale a pena ainda. Mas passando em torno de uns 10 mil de renda mês, já vale a pena parar e sentar com o teu contador, porque provavelmente já está valendo a pena tu abrir uma empresa. 10 mil é um número bom. 10 mil é um número bom. Porque já está na última faixa do imposto de renda, né? Que começa com 7,5% e vai até 27,5% na pessoa física. Enquanto na pessoa jurídica nós temos os percentuais fixos. É 11,33%. Tá? A tributação federal. Né? Quando se trata de receita de aluguel. Não se fala em ISS, porque na alocação de bens não tem ISS, tá? Então nós temos a tributação de 11,33% federal. Então, quando a pessoa física chega na faixa ali dos 15% em diante, já tem que acender a luzinha e começar a fazer conta mesmo para startar o momento exato de migrar para a pessoa jurídica. 10 mil é um bom número. Sim, porque se tu tem 10 mil de renda residencial ou comercial, é aluguéis, né? Não importa se é de pavilhão, se é de sala, se é de casa, de apartamento. É a natureza do rendimento. Tá, natureza do rendimento. Se tu tem 10 mil de aluguel, já vale a pena então tu parar, porque tu tá na faixa mais alta do imposto de renda pessoa física, então vai estar pagando lá 27%, enquanto na pessoa jurídica tu paga um valor único de 11,33%. Exatamente. E aí tu vai botar na balança o valor do contador, abrir uma empresa, isso, aquilo. Provavelmente já tá valendo a pena na parte de redução tributária. Fora os benefícios que a gente não fala agora aqui, que é a questão da tua segurança patrimonial. Patrimonial, exatamente. A questão de preparar uma sucessão. Isso mesmo. Tem todas essas facilidades, né, que envolve esse conceito que a gente chama de holding, né, a holding familiar ou uma holding operacional, nesse caso dos imóveis que vão entrar ali para gerenciar o faturamento, a receita do aluguel. Né? Então tem todas essas praticidades, que seria assunto para uma outra conversa. Esse é grande, né? Que vai render bastante assunto, né? Mas principalmente a questão de redução tributária mesmo. Né? O fisco já é muito voraz, então a gente tem que dar para ele o que é o mínimo possível, de forma legal, obviamente, com segurança. Mas não tem por que pagar mais imposto, sendo que há uma outra alternativa de redução. Né? Então, esse momento para verificar quando que eu tenho que deixar de fazer a operação na pessoa física e passar para uma pessoa jurídica, e do contrário também. Né? Ele é indispensável para a gente economizar tributos. Então, a gente pode ter isso assim. Qual que é o momento, a gente não vai se aprofundar, mas qual que é o momento de eu abrir uma administradora de bens, uma holding? Podemos ter alguns paralelos, que é não somente o valor da renda, mas tem que olhar também a tua questão de sucessão, proteção patrimonial, mas analisando como renda, a partir de 10 mil já é um número que já tem que ir. Já tem que ir, porque nós vamos estar na última faixa, né, dos 27,5, então vai ter uma reduçãozinha ali que cai para 25, né? Mas 25 para 11,33 é muita diferença. Então precisa ir mesmo para a pessoa jurídica. Os gastos iniciais normais, mas eles vão ser recuperados ali dentro de 3, 4 meses, esse investimento para a abertura do CNPJ e tal. E essa receita vai comportar o honorário de contabilidade, vai pagar o imposto e ainda vai sobrar em relação ao que se pagaria na pessoa física, né, considerando aí uma alíquota efetiva de 25%. Sim. Eu acho bem interessante esse tema também, para a gente poder falar um dia de forma mais aprofundada, porque muitas vezes tu antecipa uma discussão que tu teria que fazer lá numa morte, ou quando enfim, o casal está numa separação. Exatamente. Né? É um momento muito conturbado, as emoções estão à flor da pele, né, na hora do falecimento, então ninguém tem cabeça muito centrada para cuidar desses assuntos. Né? Cada estrutura também, em relação ao momento certo de ir para a holding ou não, cada estrutura familiar, cada sociedade familiar tem as suas peculiaridades. Né? É importante que a gente conheça essa estrutura familiar, como é que ela se comporta, quais são as intenções, se existe gente complicada no seio familiar ou se não tem. É um diagnóstico completo que a gente precisa fazer, né, para startar o momento certo de ir para a pessoa jurídica. Então, esses detalhes todos, né, são bem subjetivos, inclusive, eles precisam ser analisados para a gente orientar ou não, né, a abertura do CNPJ. Então, essas questões são muito importantes. Mas você bem lembrou, né, que no momento do falecimento é um momento muito, muito triste, que está todo mundo atrapalhado. Então, se essa estrutura já estiver previamente estudada e alinhavada, evita-se uma série de incomodação e de contratempo e o risco de esquecer algum detalhe, inclusive, né, e ter um prejuízo tributário por conta disso.
E aí tu vê o quanto que aquela prática muito das pessoas mais velhas de dizer, eu vou deixar esse imóvel para meus filhos, depois eles vão se resolver, e que muitas vezes a gente vê famílias brigando, se desentendendo, é porque o sistema provoca isso, né? Porque olha quantas coisas que, quando tu não resolve em vida, depois fica muito mais complexo. Então, se tu resolve em vida a venda, tu tem todos aqueles benefícios de eventual injeção de capital, tu tem uma redução gigantesca da base de cálculo. Uma redução da base de cálculo, tu já distribui o valor certinho, outros benefícios, né? Tu já tem, eventualmente, um olhar para estruturar o teu patrimônio dentro de uma empresa, que tu já diz, olha, isso aqui vai ficar para o filho X, isso aqui para o filho Y, vai ficar tantas cotas para cada um. Enquanto que se tu não faz isso em vida, tu coloca, na verdade, nos filhos, que muitas vezes têm opiniões diferentes, têm uma construção de ideais diferentes, a responsabilidade de buscar um consenso que muitas vezes vai ser difícil. Exatamente. Até por todas as questões que vão ter que dizer quantas vezes a gente já pegou famílias e que não tinha, daqui a pouco, o capital necessário para pagar o inventário. Ou que um filho quer vender e o outro não quer vender, porque estão em momentos financeiros diferentes. Então a gente talvez até traz uma recomendação. Se você tem um bom patrimônio, não deixe para os filhos resolverem ele. Né? Traz esse assunto para antes, abre uma empresa, faz já a questão de divisão de cotas, já posiciona o que vai ficar para cada um, ou eventualmente já faz a venda disso para se beneficiar do fator redutor. Exatamente, exatamente. Em relação a essa questão da herança, inclusive, tem uma informação muito importante que muitos herdeiros às vezes não se dão conta, né? Quando recebem ali o patrimônio e herança, alguns acham que a obrigação com o imposto de renda, com a Receita Federal, cessou com a morte do pai ou da mãe, né? De quem transmitiu a herança. E não é assim. Quando eu adquiro uma herança, dadas as condições, dependendo desse patrimônio, eu, ainda que não estivesse obrigado antes a declarar imposto de renda, eu já posso me tornar a ser obrigado a declarar. Então, por exemplo, se eu recebo um patrimônio que ultrapasse 40 mil, eu já tenho que declarar. Né? E não é muito difícil isso acontecer, né? Mesmo que eu não tenha imposto a pagar. E são coisas distintas. A obrigação de declarar é uma coisa e a obrigação de pagar é outra coisa. E estão ligadas, né? Mas são obrigações em momentos distintos. Então, recebendo uma herança, mesmo não tendo imposto de renda nessa transação, né? O inventário é levantado, depois que o juiz autoriza e homologa, né, o formal de partilha, vai-se os percentuais dos bens para cada um dos herdeiros, não se fala em imposto de renda. Porém, esses herdeiros, se até então não eram obrigados a declarar, uma vez que o patrimônio herdado ultrapasse 40 mil, ele se torna obrigado a declarar, independente de ter imposto de renda ou não. Né? E um outro detalhe ainda que muita gente esquece, e já peguei alguns casos nesse sentido, o falecido, ele continua ainda por um período obrigado a declarar imposto de renda. Então, é aquela declaração que a gente chama de declaração de espólio. Então, faleceu, os herdeiros têm que ficar preocupados também com as obrigações fiscais, né, e junto à Receita Federal do falecido. Por quê? Pode ter ainda umas 2 ou 3 declarações que o falecido precise entregar, que é levantado o conjunto de bens, que a gente chama de espólio, e daí a gente entrega a primeira declaração, que é no ano do falecimento. É a declaração inicial de espólio. O inventário, ele pode demorar anos, dependendo da família, se um herdeiro questionar ou 2 questionarem, isso pode rolar uma vida, né, esse inventário, e enquanto isso, o espólio precisa continuar declarando o seu patrimônio. Né? Então, nós vamos ter a declaração inicial do espólio, tudo no nome do falecido. Nós vamos ter depois a declaração intermediária, que pode ser 1 ou 2 ou 3, até o ano anterior ao da decisão judicial que homologou, por fim, o inventário. E aí sim a gente faz a declaração final de espólio. Então, se isso não acontece, a pessoa falecida vai ter multas para pagar, mesmo 3, 4 anos depois do óbito. Esses detalhes também são muito importantes. Por quê? Como as pessoas estão com as emoções todas naturalmente atrapalhadas, acaba esquecendo de determinadas coisas, porém, esses detalhes têm um custo elevado. Né? Se eu esqueço que o falecido continua com obrigações e deixo de cumpri-las, a multa vai chegar e a declaração vai ter que ser entregue. Do contrário, os herdeiros também vão ter problemas para fazer a transmissão desses bens.
Por fim, então, a gente chega na declaração final do espólio, e lá eu vou dizer, está lá todo o conjunto de bens, e vou destinar conforme formal de partilhas, né, devidamente homologado judicialmente, e eu vou destinar tantos por cento de cada bem para os herdeiros ali mencionados no formal de partilha. Então é assim, houve um falecimento, né, houve uma perda na família, não adianta, tem que também estar ciente que tem que procurar um contador, porque provavelmente tem ali compromissos fiscais, tem alguns compromissos com a Receita, com o Fisco, que vão ter que ser dado continuidade mesmo com a pessoa já em falta. Mesmo com a pessoa já em falta. Inclusive, no próprio ano é comum, quando ela tinha algum vínculo ou de emprego ou tinha rendimentos mesmo de aluguel, por exemplo, né? Nós temos uma famosa DIMOB, que é a declaração das movimentações imobiliárias, que todo mundo é obrigado a mandar para a Receita Federal. Por ali ela pega fácil, né? Quem teve rendimentos de locação, por exemplo, e não entregando, logo o falecido vai estar em malha fina. Então, olha só a tristeza do negócio, né? Você já tem uma perda familiar. Que loucura, É uma loucura, mas o fisco não perdoa. Ele tem que cumprir com as suas obrigações até a homologação do inventário. Senão, o falecido pode entrar na malha fina. Pode entrar na malha fina e vai ter que pagar imposto, né? Vai ter que pagar imposto. Nisso, Exatamente. Então, são pelo menos aí 3 declarações, a depender do tempo que esse inventário saia, que o espólio, que é o conjunto de bens do falecido, precisa ser enviado para a Receita Federal. Tu trouxe uma questão interessante, que é a famosa DIMOB. Essa DIMOB, muitas pessoas falam, né? Lá na Santa Ilha a gente tem uma locação também, né? Temos nosso setor de aluguel. Então, explica para nós o que é a famosa DIMOB. A DIMOB é uma declaração que é enviada anualmente para a Receita Federal, né? Com riqueza de detalhes de todas as operações imobiliárias que ocorreram no ano. Então, por exemplo, no caso da locação... Mas quem manda? É o contador ou a pessoa física pode fazer isso? Não, as pessoas jurídicas é que são obrigadas a entregar a declaração. Então, o DIMOB só existe para a pessoa jurídica. Isso, para a pessoa física jurídica. Não tem esse processo. Não tem esse processo, a não ser que ela tenha uma atividade empresarial, né? Com características empresariais e como autônoma, e daí ela fica obrigada a declarar. Do contrário, não. Aquele que faz uma operação ou outra, ou simplesmente o locatário de imóvel, não. Tá? Agora, as pessoas jurídicas, inclusive as intermediárias das operações, como as imobiliárias, por exemplo, né? Elas são obrigadas a entregar essa declaração, a DIMOB, na qual vai constar todos os dados da operação: número de contrato, data de contrato, proprietário do imóvel, o comprador do imóvel, no caso da locação, o proprietário, locador e os dados do locatário, valores mês a mês do aluguel, a comissão que foi destinada para a imobiliária ou para o corretor, também faz parte dessa declaração, se teve imposto retido na fonte ou não teve imposto retido, tudo isso, os dados do imóvel vendido, como endereço, por exemplo, né? Seja terreno, seja apartamento, seja casa, o que quer que seja, os dados do imóvel também vão constar na declaração e a Receita vai unificar todos esses dados para depois cruzar em malha fina com a declaração que eu, como proprietário de imóvel, que recebi aluguel, por exemplo, vou mandar a minha declaração de imposto de renda. Então, a DIMOB, além de informações que os cartórios também informam, tá? Se não me engano, também é uma espécie de DIMOB, que os cartórios também têm que informar. Ela vai cruzar todos esses dados e verificar se o que eu estou declarando no meu imposto de renda, de fato, está de acordo com o que esses terceiros também declararam. É uma forma, a DIMOB, na verdade, é quase um dedo duro. É literalmente um dedo duro. E você usou a expressão que um outro cliente meu fala e ele sempre me apelida de dedo duro. Sabe por quê? Eu sou obrigado a entregar para a Receita Federal todas as operações que os meus clientes realizaram. O que aconteceu nos bastidores aqui, a DIMOB, ela dá transparência para isso. A DIMOB explicita de maneira clara e com riqueza de detalhes para a Receita se utilizar dessa ferramenta, né, e fazer os cruzamentos de malhas. E aí, entrando nesse aspecto, Felipe, eu aproveito para alertar os proprietários de imóvel em geral, que todo cuidado é pouco. A Receita Federal ela tem um esquema de verificação, ela tem um suporte tecnológico extremamente desenvolvido. Né? Para você ter uma ideia, o ano passado, e eu acredito que esse ano vai se repetir, a gente entregava a declaração hoje, depois de amanhã a declaração já estava ou não retida em malha.
Sim, é quase instantâneo É já. quase instantâneo. É quase instantâneo. Por quê? Porque ela já vem catalogando durante os meses quem recolhe imposto de renda, quem tem vínculo empregatício e a própria fonte pagadora já A pessoa até pode achar que ela está enganando, mas a Receita já tá te enxergando. Já está te enxergando. Já tô te enxergando. O Leão já tá te vendo. Olha, cara, tô te vendo. Não te esconde aí que eu tô te vendo. É exatamente isso. Então, todo cuidado é pouco, porque ainda que a gente tente omitir informação, vai ter 3 ou 4 agentes externos que vão nos entregar de bandeja para a Receita Federal, né? Então, ela tem uma gama de informações, né? Eu não estou falando nem das informações bancárias, que os próprios bancos também são obrigados a transmitir para a Receita Federal, a informar, né? Então, não adianta. Por exemplo, então tem o rendimento de aluguel. Eu não vou pagar o imposto de renda porque a Receita, como é que ela vai saber, né? Mas os agentes envolvidos vão mandar informação através da Admob. Até aqui eu queria pegar um gancho interessante, que muitos proprietários, eles falam, não vou alugar com imobiliária porque eu não quero pagar o ganho de capital. Né? Porque a imobiliária ela tem que fazer a Admob, ela vai ter que dar essa transparência. Só que este mesmo proprietário ele se esquece que se o locatário, por algum motivo, ele estiver obrigado a declarar, ele vai dizer, dê saída do meu caixa, eu vou declarar. Exatamente. Ele simplesmente vai expor esse proprietário a uma multa, além desse proprietário ter recebido um dinheiro que ele não pôde botar no banco, muitas vezes, que ele não pôde declarar. É um dinheiro frio, não consegue fazer ele se transformar num ativo de rendimento. Olha, dor de cabeça para gerenciar essa operação, né? Gerenciar, tem uma exposição, ele ainda fica num risco que se o locatário decidir declarar, ele pode decidir a qualquer momento. Exatamente, e o locador não pode impedir que isso aconteça. Ele vai simplesmente ser notificado pela Receita Federal e dizer, olha, tem uma inconsistência no teu imposto de renda aqui. O que acontece nesses casos? Bom, a Receita, uma vez que ela constate que houve divergência, né, de informação, que o locatário informou e o locador não, né, e ainda pela movimentação bancária, tem mais esse detalhe, ela pode nos chamar também pela movimentação bancária. Escuta, como é que você declarou que recebeu, ficou no limite de isenção, R$ 28.550, né, não declarou? Portanto, ou declarou, porque o patrimônio obriga a declarar, então quando você tem um item que te obriga, você tem que informar toda a sua vida, né? Então você declarou que recebeu no ano R$ 28.000 e tem uma movimentação bancária de 100, 120, 150, R$ 200.000. Então eu quero que você me explique. Não tendo explicação, a Receita vai entender aquilo como um rendimento, vai aplicar a alíquota correspondente, que vai variar aí dos 7,5% aos 27,5%, vai aplicar uma multa que pode chegar a 150% do valor do imposto, mais juros pela Selic. Então é legal, a conta vai sair muito alta, sabe? Às vezes é uma economia que não vale a pena, pelo risco. Exato. E então isso é uma coisa bem interessante, que é você que é proprietário de imóvel e que está alugando imóvel no sul da ilha, enfim, em Floripa, e que às vezes não procura uma imobiliária por não querer declarar o ganho de capital, né, por buscar essa vantagem, na verdade, tu pode estar incorrendo num risco gigante, até porque essa surpresa vai vir lá na frente. Então, às vezes, tu usou teu dinheiro para pagar uma conta, usou teu dinheiro achando que tu tinha, vamos dizer que tu alugou tua casa por 5 mil. E tu fez contas lá que tu compromete 4.500. Tá? Aí foi fazendo as contas, foi pagando tua vida. Só que lá na frente, pode ser lá que no 12º mês, o locatário decida por si declarar. Ele vai lá e declara, porque nada impede ele de fazer isso, ele não tem nenhum benefício em não declarar. Ele decide declarar, e aí as consequências para você, proprietário, que optou pelo lugar direto, para não ter o ganho de capital, são quais? Repete para nós aí, só para a gente poder ter isso. Uma vez que a Receita pegue... Porque, na verdade, ele pode pegar não só... mas eu recebi em dinheiro, em espécie. Não importa, porque se o locatário declarou, já existe ali uma comunicação. Já existe uma comunicação, exatamente. E ele pode ter pego esse dinheiro, às vezes, Felipe, e pagou a fatura do cartão de crédito. A operadora de cartão também manda para a Receita Federal que eu tive despesa X por mês de cartão de crédito. Ora, como é que eu paguei uma fatura de cartão de crédito de 4, 5 mil reais se o meu rendimento está no limite de isenção R$ 1.903? Né? Então já começa a gerar essas discrepâncias e a Receita pode chamar em relação a isso. O que vai acontecer? Ela vai chamar para explicar primeiro. Escuta, eu constatei aqui uma movimentação atípica em relação ao que você está declarando. Que valores são esses? Aí eu vou espernear de um jeito ou de outro para tentar justificar, né? Mas o injustificável não tem como justificar. Né? E aí a consequência é
pagar todo o ganho de capital que tu não pagou. Nesse caso não seria o ganho de capital, seria o imposto de renda sobre o rendimento mesmo, né, do aluguel. Que aí, dependendo de quanto seja esse montante, a alíquota vai variar de 7,5% a 27,5%. Né? E ainda sobre esse valor apurado, a multa pode chegar a 150% do valor do imposto, mais juros pela Selic. Nossa. Então, é uma conta muito alta. E, às vezes, o imposto de renda deu tão baixo, sabe? Deu tão baixo que é uma economia que não faz sentido, diante do risco que se tem. E eu vou aproveitar o gancho dessa questão do risco e entrar no seguinte detalhe que a grande maioria esquece, que é o tal do carnê-leão. O carnê-leão, ele é uma obrigação mensal, instituída pela Receita Federal, para aqueles rendimentos autônomos. Então, eu sou autônomo, não tenho qualquer tipo de vínculo de emprego, não tenho empresa, né, não retiro pro labore, eu tenho só rendimentos da atividade autônoma. Quando o meu rendimento ultrapassa R$ 1.903,98, eu fico sujeito ao carnê-leão. E esse carnê-leão é de recolhimento mensal. Então, se o meu rendimento foi R$ 2.200, por exemplo, de aluguel, no mês de fevereiro, assim como na regra do ganho de capital, no mês de março, até o último dia do mês de março, eu tenho que pagar o carnê-leão, que nada mais é do que o imposto correspondente dentro da alíquota que eu estiver sujeito, de 7,5% a 27,5%, né? Vou fazer o cálculo do imposto. Aí, se eu tiver dependente, eu posso utilizar uns valorzinhos de dedução. Mas o fato é que o carnê-leão, ele não é pago também quando eu faço a declaração do imposto de renda. Ele é mensal. Então, é um caso muito típico de quem tem rendimentos de aluguel. Ultrapassou R$ 1.903,98 de rendimento mensal de locação, sou obrigado a pagar o carnê-leão. Na declaração, eu vou simplesmente fazer o ajuste. Então, digamos que vários meses eu fiquei com uma alíquota intermediária, mas lá no final do ano tive aluguei um outro imóvel e o rendimento foi maior. E acabou que ultrapassou a média de todo o ano, todos os meses, ultrapassou aquela alíquota intermediária, no ajuste eu vou pagar um complemento. Se, por outro lado, eu tive despesas médicas e tive outras deduções que baixaram a média, eu vou receber de volta aquilo que eu paguei no decorrer dos meses. O fato é que o carnê-leão é de obrigação mensal e muitos autônomos esquecem dessa obrigatoriedade. Alguns se preocupam apenas com a contribuição previdenciária, porque vislumbram um benefício lá na frente de aposentadoria, por exemplo. Mas o carnê-leão, ele é mensal e tem que ser pago no mês seguinte. Perfeito. E me diz uma coisa, vamos falar que Floripa, Ilha da Magia, recebe pessoas do mundo inteiro. Tem muita gente que mora nos Estados Unidos e quer comprar imóvel aqui no Brasil, quer comprar imóvel aqui em Floripa. Como é que funciona essa aquisição de imóvel estrangeiro para declarar no imposto de renda? Por exemplo, vamos dizer que acontece isso. Chega aqui um estrangeiro, quer comprar um imóvel. Que cuidados que ele tem que ter para comprar esse imóvel no Brasil? Como é que funciona essa dinâmica? Vamos lá, é possível, né? Tanto a situação do estrangeiro vir investir no Brasil, quanto o brasileiro também investir fora. Né? Vamos falar sobre essas duas possibilidades, isso, então. Para quem tá, ainda mais que hoje, né, tem muita gente também querendo investir fora. Exatamente. Né, por questões de proteção patrimonial, diversificação. Pulverizar os investimentos, né, para obter mais segurança. Fora pela vantagem do dólar e do euro. Exato. Né? Olha, o que tem de gente aqui em Floripa, russos. Eu nunca vi russos, alemão, pessoal de Dubai. A gente achava que isso é história, cara, tá cheio. É impressionante. E aí, como é que a gente atende esse pessoal? Isso, é possível sim. Bom, primeiramente, o brasileiro que queira investir no exterior, sem problema nenhum. Ele precisa ter lastro financeiro para justificar esse investimento lá fora, obviamente. E o único detalhe é que, na declaração do imposto de renda, ele vai informar que tem um bem X no país Y. Tá? Então, as informações elas vão para a declaração sempre em reais, não tem como informar no imposto de renda moeda estrangeira. Tá? Então, mesmo que tenha sido pago em dólar, faz a conversão e vai para a declaração do imposto de renda na nossa moeda em reais. Tranquilamente, sem problema nenhum. Né? Ele vai verificar só previamente as questões de remessa de valores junto às instituições bancárias, né? Esses procedimentos, tá? Precisa ser visto. Fez as remessas, ele tem lastro na sua declaração suficiente para fazer esse aporte, sem problema nenhum. Compra um imóvel lá, traz para a declaração dele e está tudo certo. Por outro lado, nós temos aí a questão dos estrangeiros que vêm
investir no Brasil. Nesse caso, eles precisam constituir um procurador. Porque o estrangeiro ele não tem obrigação nenhuma com o Brasil. Né? Ele tem obrigação lá com o país dele, onde ele é nacionalizado. Então, uma vez que ele não tem residência nem nacionalidade brasileira, ele não tem obrigações tributárias. Mas aí o que a Receita Federal fez? Não vou deixar isso passar batido. É muito faminto esse leão, né? Você vai constituir um procurador e todas as obrigações tributárias vão ocorrer em nome desse procurador que você constituiu. Então, por exemplo, é o procurador quem vai pagar o imposto que tiver numa operação. Tá? Se esse imóvel de um estrangeiro, por exemplo, tiver aluguel, é o procurador quem vai administrar esse rendimento de aluguel e vai, inclusive, pagar o imposto de renda que deve ser retido na fonte. A gente não pode nem esperar o mês seguinte, como nos demais casos. Tem um rendimento esse mês, calcula o imposto devido, recolhe no mês seguinte, né? Seja no ganho de capital, seja no rendimento de aluguel. No caso do estrangeiro, não. O fato gerador aconteceu hoje, o imposto tem que ser pago hoje, através do procurador. Então, essa informação é importante para não colocar um estrangeiro em risco com o fisco, né? Porque a operação, o imóvel, ele está aqui no Brasil. Então, o fisco tem jurisprudência sobre essa área, né? Mas para não ter nenhum ônus, nenhum embaraço nessas questões do imóvel, então precisa necessariamente constituir o procurador e esse procurador vai agir para todos os efeitos tributários e fiscais, substituindo o estrangeiro que esteja investindo no Brasil. Ô, Delvan, o casal foi lá e vendeu o imóvel e no contrato consta tanto o marido quanto a mulher. Ambos têm que declarar, e como é que cada um declara? É meio a meio? Como é que funciona esse processo de declaração? Sim, essa questão de casamento também surgem bastante dúvidas, né? Precisa se analisar sempre o regime de casamento, tá? Então, por exemplo, quando o regime de casamento é de comunhão total, universal, elege-se um dos cônjuges e coloca todo o patrimônio naquela declaração, tá? Um detalhe importante é que mesmo que os imóveis estejam todos na declaração de um dos cônjuges, se por acaso um dos imóveis, e aí vai uma dica muito importante de economia tributária, Felipe, se um daqueles imóveis gera receita de locação, a gente pode desmembrar esse rendimento e declarar 50% para um cônjuge e 50% para o outro. O que era 27,5% de imposto pode cair para 15%. Ou pode cair para 7,5%. Então, essa declaração vai cair na malha, tá? Vai cair na malha porque a DIMOB, ela informa apenas aquele titular lá que consta no imposto de renda. Mas é simples, é feito um processo, tá? E a Receita vai acatar dali a pouquíssimo tempo para comprovar que o imóvel é da sociedade conjugal e que 50% está numa declaração e 50% está na outra declaração. É um planejamento tributário que, dependendo do rendimento mensal desse aluguel, gera uma economia fantástica, tá? E o casal precisa ficar atento a isso. Então, nos casos de comunhão total, elege-se um dos cônjuges, coloca todo o patrimônio lá, né? A hora que for vender, esse cônjuge que está com a declaração, com os imóveis na sua declaração, faz o ganho de capital e tudo ocorre ali no seu CPF, sem problema nenhum. Os casos de comunhão parcial, pode-se daí aqueles bens que não são comuns, né, ao casal, aí cada um pode declarar o seu também sem problema. Nesse caso, não dá para compartilhar a receita do aluguel. Aí cada um vai declarar a sua receita de acordo com os bens que constam na sua declaração. Perfeito. Delvan, vamos fazer um top 5 aqui, formas de isenção de ganho de capital, que isso é muito, muito requisitado lá, pelo menos pelos nossos proprietários. Então vamos lá. Se você está vendendo um imóvel, tem 5 formas que tu tem que verificar se consegue te enquadrar numa dessas 5. Se não conseguir, tudo bem, vai ter que pagar o ganho de capital integral. Mas tem que tentar pelo menos, né? Mas tem que tentar, ou seja, tá vendendo imóvel, antes de passar reto, avalia essas 5 dicas para que você possa ter uma melhor negociação. Vamos fazer o seguinte, tu fala o nome e eu explico para ver se eu aprendi. Vamos lá então. Primeira delas,
Imóveis de pequeno valor. Olha, até 35 mil. 35 mil reais. Se tem imóvel até 35 mil reais, você pode fazer a venda de um imóvel por mês sem pagar ganho de capital. Em Floripa, isso daí vai ser impossível, mas, bom, informação aí só para saber. Exatamente. Então, imóveis de pequeno valor, parabéns, acertou em cheio. Beleza, check. É 35 mil. Tá. Fechou. A segunda dela, podemos falar sobre o residencial, então. Tá. O residencial, a gente tem algumas modalidades, que é se eu tenho um único imóvel de até 440 mil reais e eu não fiz nenhuma transação nos últimos 5 anos, eu vendo esse imóvel independente pelo valor que eu paguei. Se eu paguei por 10 mil e vendi por 440, eu fico isento do ganho de capital. Isso, essa é a regra do único imóvel. Essa é do único imóvel. Qual que é a do imóvel residencial? E daí não importa se esse imóvel é residencial ou não, a regra, o nome da regra é único imóvel. Tá? Mas você explicou muito bem, nos últimos 5 anos não posso ter vendido outro imóvel e desde que o valor da venda seja até 440 mil, perfeito. E aí a gente entra na regra do residencial, que é a venda de um residencial para aquisição de outro residencial. Esse é o nome dessa daí. Isso. Essa eu sei também, Vamos lá, aqui. Vamos lá. Que é independente do valor, aí sim, independente do valor, independente se tu tem vários imóveis ou não, só que tu não pode ter feito isso nos últimos 5 anos. Também, na mesma condição da outra. Eu vendendo um imóvel de 1 milhão e eu utilizando esse recurso para comprar outro imóvel, por exemplo, se eu usar todo o recurso, eu fico isento do ganho de capital dessa operação. Exatamente. Mas se eu não quiser usar todo o recurso, usar menos, eu vou ter um abatimento, só que proporcional. Proporcional ao valor que eu apliquei no novo residencial. E o detalhe importantíssimo, o prazo que eu tenho para fazer isso, né? Que são 180 dias e não 6 meses, a contar da data da assinatura do contrato. Perfeito. E é realmente, a pessoa vai falar, 180 dias é 6 meses. Não é, porque tem meses de 28, tem meses de 31, tem meses de 30, Exatamente. E um dia faz a diferença na vida. Faz a diferença e eu posso perder o prazo, né, por conta dessa contagem mal feita. Fala, Celso. E se vendeu o segundo imóvel? Vendeu o primeiro. Ele vendeu o primeiro. O valor para comprar o segundo imóvel. Vendeu o segundo imóvel sem ganho de capital. Não havendo ganho de capital, Calma aí. aí não se fala em imposto de renda. Tá? A pergunta é, tu tem 2 imóveis. Não, tem um só. Tu tem um imóvel. Tu vende ele. Eu vendi esse imóvel. Tu não vai pagar ganho de capital porque tu usou esse dinheiro para comprar um segundo imóvel. Tá, perfeito. Aí tu vende esse segundo imóvel sem ganho de capital. Tu continua, mas com intervalo de 5 anos. Nesse caso, que ter intervalo, não. Não, nesse caso não precisa obedecer ao intervalo, porque eu não estou me aproveitando da regra da venda do residencial para comprar um outro. Coincidentemente, eu comprei na primeira operação para me valer desse benefício. Tá. Ótimo, não paguei imposto de renda, comprei esse outro imóvel. Resolvi vender no mês seguinte sem ganho. Aí não tem ganho, não tem imposto. A preocupação de obedecer às regras é quando eu tenho o ganho de capital, necessariamente. Tu teria ganho ou não? Não teria ganho de capital nessa segunda negociação. Entendi. Entendeu? É isso que a gente fica fazendo aqui. Ou seja, mas isso é tudo em prol do cliente, do proprietário, do vendedor. Pensando em como que a gente faz para que o mercado... Porque a rentabilidade, né, Celso, quando a gente fala, sabia, a gente tem uma lista VIP. A lista VIP é um trabalho nosso, uma campanha de democratização do acesso ao investimento imobiliário para mais pessoas, para não ficar naquele clãzinho. E uma das questões que a gente vê muito é que esse tipo de informação muitas vezes está restrito a grandes investidores que têm grandes escritórios assessorando, e muitas vezes o investidor menor ele não tem esse macete, que é legal, mas que tem que ter um entendimento. Exatamente. E a gente tem que ficar aqui trabalhando para levar para esse pequeno investidor essa habilidade, os macetes, que às vezes está restrito a um grande investidor, aos grandes que já está habituado, né, com compra e venda de imóveis, então já sabe mais ou menos de cabeça as regras que envolvem. Mas é como você falou, esse investidor recente, que está vindo inclusive por conta desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, e gostei do nome, a democratização do processo, trazendo pessoas que até então achavam que era impossível obter um imóvel. E hoje, com a assessoria que vocês têm em conjunto, inclusive com correspondentes, né, esse respaldo contábil, inclusive para dar segurança fiscal e tributária, acaba trazendo aquele investidor que achava que nunca seria possível entrar nesse ambiente, né? E ele vem carente de muita informação. Então, essa nossa conversa é extremamente necessária, né? Com conteúdo riquíssimo para evitar problemas de qualquer ordem fiscal e tributária. Então, seguindo aqui, temos mais
algumas formas de redução de capital. Eu acho que me faltou só a questão do... Bom, para redução nós temos a O aquisição... fator O fator de redução, redução. exatamente. Quanto mais antigo for esse imóvel, quanto mais longa for a data de aquisição, né, mais antiga, mais desconto eu vou ter. Podendo esse desconto chegar a 100%, se o imóvel tiver sido adquirido até... 64. 1968. Ah, já mandou uma mensagem pra avó? É o momento de falar com os avós, com os bisavós, entendeu? Para verificar quando que esses imóveis foram adquiridos e aproveitar, porque, como você falou, foi adquirido lá atrás, às vezes está na declaração por 100 mil reais ou menos do que isso, e vale 5, 10 milhões, a mordida do leão seria gigantesca. Então, esse planejamento precisa acontecer, essa análise para fazer jus ao benefício de isenção. E a partir dali, ainda que você não tenha 100%, mas se você conseguindo isenções aí de 60%, 50%, também é uma grande vantagem, né? E precisa também se analisar essa data de aquisição. O que acontece, Felipe, é que muitas declarações não têm o histórico, às vezes não tem nem o endereço completo do imóvel. Menos ainda a data de aquisição. Porque foi feita no momento, às pressas, não tinha aluguel, passou a ter, vou declarar, aí até garimpar essas escrituras, esses contratos que foram adquiridos há 15, 20 anos atrás, às vezes a pessoa não sabe nem onde que está. E não quer também ir procurar para saber. Então, essa é uma baita dica, né? Então, assim, tá atento, você que está assistindo aqui, tem um vô, tem um vó vivo, dá uma dica de olhar como é que está esse imposto de renda, que muitas vezes esse fator redutor, que pode, economizar uma grana tua ou da tua família, tu pode perder isso se daqui a pouco a forma que declarou lá talvez não está bem detalhado. E uma data errada na declaração. Né? Eu peguei e foi recente, tá? Ontem eu peguei um caso bem típico, a declaração estava com o histórico completamente errado, inclusive o endereço do imóvel estava no bairro errado. Sabe? E daí, o pai é quem cuida do imposto de renda. Eu estava conversando com o filho, porque há a intenção de vender, né? E é um caso bem semelhante, imóvel adquirido há um tempo atrás, 100 e poucos mil reais, 13 milhões. 13 milhões, o valor que eles estão negociando para venda, e eu estou estudando alternativas para a gente baratear o imposto. E aí já me deparei com um histórico errado, a data de aquisição provavelmente também está errada na declaração, né? Então acaba gerando retrabalho, acaba gerando fragilidade na informação. Provavelmente a gente vai ter que retificar os últimos 5 anos para corrigir essas informações e chegarmos num cálculo com segurança, porque eu não posso colocá-lo agora, na hora que é para a gente se valer do benefício e colocar em risco. Para esse risco não acontecer, o histórico passado precisa estar 100% correto, porque senão eu posso colocar o contribuinte em malha fina. E temos também a permuta. A permuta, exatamente. A permuta, não havendo torna, eu troco contigo um bem pelo outro, venho naquele exemplo que nós citamos, o seu apartamento vem para mim, o meu terreno vai para você. Ou um né? terreno grande vira 20, 30 apartamentos. Ou um terreno grande vira 20, 30 apartamentos, sai o terreno, vem os 20, 30 apartamentos, eu vou me preocupar, se eles estiverem gerando rendimento de aluguel, me preocupar em declarar o rendimento do aluguel, e se tiver imposto, aí sim eu vou pagar sobre esse rendimento de aluguel. Mas na permuta não. Ainda que tenha saído um terreno e entrado 20 unidades, né, 20 apartamentos, não se fala em imposto de renda. E se o imóvel é rural, também vale a pena prestar atenção. Prestar atenção. É indispensável a contabilidade mensal desse imóvel com as suas atividades, principalmente quando há atividade, seja de qualquer tipo, né, de rebanhos, de florestamento, madeira, extração de madeira, extração de ração animal, o que quer que seja, né, produção de ração animal, inclusive, é necessário que tenha contabilidade para que se comprove, né, contabilmente, a ausência de ganho. Ainda que ele tenha sido valorizado, a gente busca a isenção porque o imposto foi pago através da atividade rural devidamente comprovada na contabilidade, no livro do caixa mensal e também na declaração de ITR, que é anual e ocorre no mês de setembro de cada ano. Então acho que é isso, né, Celso? Pô, conseguimos falar bastante, né? É muito conteúdo, mas assim, por mais que pareça bastante coisa, que parece que é complicado, não é complicado para quem sabe fazer, né? Então, estamos aqui e hoje o corretor, a imobiliária, tem que se posicionar dessa forma, que é ser um facilitador para que a informação chegue de uma forma objetiva, clara, transparente. Porque, de fato, se tu vai querer te meter a mexer no Google, pesquisar, vai virar um monstro de 7 cabeças, vai parecer
porque realmente é tudo picado. Agora, quando tu traz o assunto para nós, a gente está no dia a dia, a gente já vai em o caminho, traz um especialista que está acostumado com isso, e sabe aquele quebra-cabeça que parece ser de 1000 peças, ele vira um quebra-cabeça de 10 peças, né? Pela habilidade de fazer isso acontecer. E hoje eu trouxe aqui, né, o Adelvan. Pô, Adelvan, foi muito bom conversar contigo, né? Bem legal a gente podendo estar nesse momento. É, né? isso aí. Então nos conta onde é que fica a tua empresa, quem quer te conhecer, e eu recomendo, eu tô 10 anos com ele, pessoa física, pessoa jurídica, lá Santa Ilha, as empresas que a gente tem, e sempre, ó, redondinho. Por mais que várias vezes eu tentei não ser, ele sempre me enquadrou. Mas hoje eu agradeço, porque minhas contas estão em dia, minha empresa está em dia, está super transparente. Fiz uma auditoria na minha empresa, na parte contábil, né, o fiscal, Sim. com uma empresa terceirizada e tirou nota 10. Nota 10. Né? Foi excelente a avaliação, porque a gente sempre tem esse cuidado com parceiros. Então, quem quer te conhecer, quem quer conversar contigo, como é que faz? Vamos lá. Então, meu nome é Adelvan Feitosa, sou contador do escritório contábil ADECOM Assessoria Contábil. O nosso escritório fica no Estreito, bem próximo ali onde era o Detran antigamente, agora está em Coqueiros, né? Mas ali no Estreito, na rua Deputado Benedito Terésio de Carvalho Júnior, site adecom.cnt.br, e você pode nos achar no Instagram também, @adecomcontábil. Foi muito bom, Felipe, foi muito enriquecedor, né? Eu espero ter contribuído aí bastante nessa área do conhecimento que é necessário, há uma carência, né? E conte conosco, obrigado pelo convite, foi muito bom. E lembrando que esse episódio está sendo gravado em 2023, em fevereiro. Por que eu falo isso? Porque no Brasil, talvez março já tenha um outro entendimento. Já tem uma outra regra. Então daqui a pouco o cara vai lá e mete um processo em mim e fala, puta velho, tu me falou, levei um preju. Então é o seguinte, esse episódio está sendo gravado em fevereiro de 2023, essas informações são válidas até hoje, né? Então é importante sempre assim, a gente quer levar informação, mas sempre faz um double check com a gente. Liga para nós lá na Santa Ilha, fala com a Adelvan e fala, aquilo que vocês falaram permanece? Isso mesmo. Tá? Vale a pena dar essas muito bem lembrado. verificada. Nós né? temos aí uma média de 1000 alterações por dia na legislação tributária brasileira. Quantas? 1000. Então, Calma aí, 1000 muita... alterações por quanto? Por dia. Não. Como assim tem 1000 alterações por dia? Em média, se for analisar instruções normativas, porque as leis... Cara, eu achei que tinha umas 10 instruções, o cara me disse que tem 1000 alterações nas instruções por dia. Talvez até mais hoje em dia, tá? A última vez que eu verifiquei era nessa média, né? Alterações o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, né? Então, se não tivesse alterações, não tem como as pessoas se perderem e errarem, né? Caraca. É o motivo pelo qual a gente tem que viver debruçado nas leis, nos regulamentos, nas instruções normativas e uma dezena de outras normas, né? Decretos que surgem diariamente. Não é pouca coisa, Felipe. Então, quem não quer ler 1000 alterações diárias, me procura, que a gente faz uma síntese. A gente faz uma síntese dessas 1000 alterações. Na época de TikTok, dessa síntese de 1 minuto e meio, a gente promete uma consultoria de 1 minuto e meio. Exato, é por aí. Que vai sintetizar 1000 alterações dia, hein, Celso? A gente reclama do Google, do algoritmo, nem sabia que isso existia, né? Até voltou mais feliz lá pra empresa. Pode voltar aliviado, poderia ser pior. Valeu, gente. Obrigado por mais esse episódio aqui do SantaCast. Se inscreve, faz teu comentário, faz tuas perguntas, diz aquilo que tu acha que poderíamos trazer aqui de informação. Se algo a gente não esclareceu, faz a pergunta aí que a gente responde aqui mesmo durante o episódio aqui ou nos comentários no YouTube. E também segue a gente lá no Insta da Santa, que lá a gente tem a lista VIP, que é uma outra vertente da empresa, né? Que aqui é a empresa... a Santa Ilha como uma empresa educadora e que é super importante para levar a educação ao nosso cliente. E a gente tem uma outra vertente que é a lista VIP, que é a democratização do acesso ao investimento imobiliário, para que isso chegue a mais pessoas e mais pessoas possam ter o rendimento que hoje às vezes está muito reservado a quem já está dominando ali a pracinha, né? E a gente acha que dá para crescer um pouco esse mercado e chegar para mais pessoas se beneficiarem. Então segue a gente lá, que a gente também explica como isso funciona. Valeu?